começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje nós vamos discutir o tema O Estado na América Latina. E para esse debate nós temos dois companheiros aqui do IELA, o Michael, que é secretário do IELA e doutorando em Economia, e o nosso presidente, Nildo Domingos Ourix. Com eles, então, vamos fazer esse debate sobre o Estado, né, que é um tema que fica bem fora das discussões aí na política. Michael, a gente estava falando antes, né, sobre o que marca, né, o Estado latino-americano, esse processo de colonização e tudo, destrói as antigas civilizações que aqui existiam. Fala um pouco pra gente desse passado, né, dessa marca desse Estado latino-americano. Elaine, o pensador equatoriano Agustín Cueva diz que o Estado ele não se ergue no vazio, ele se ergue sobre uma estrutura econômica que é historicamente determinada, né? E se a gente for falar de Estado na América Latina, necessariamente a gente tem que falar dos 300 anos de colonização e quase 400 anos de escravidão. Ainda que a gente não possa se restringir apenas ao passado, né? Deva também discutir a realidade presente de independência. Mas no caso do passado, a gente tem aí uma estrutura social e econômica formada na América Latina, que é uma estrutura desde o começo voltada para o exterior, né? Então a gente tem uma ocupação do território, a gente tem a formação de núcleos populacionais, econômicos, que está articulada com a metrópole, né? Que é naquele momento a Europa, e está desarticulada internamente. Então, inclusive, a própria busca de articulação interna ela era reprimida. Então, por exemplo, a construção de estradas, muitas vezes no período colonial, que fossem ligar essas distintas províncias, era reprimido pela colônia, né, pela metrópole. E isso leva a que se forme uma estrutura, portanto, que está muito mais voltada com o exterior do que propriamente articulada internamente. E acaba como consequência gerando, portanto, uma debilidade nessa articulação interna que, nos processos de independência, vai fragmentar a América Hispânica, por exemplo, em mais de 20 estados, né? Esse processo também é marcado pela escravidão, que faz com que a gente tenha uma pouca demanda pela produção, por exemplo, de mercadorias que fossem voltadas ao consumo dos trabalhadores, na medida em que a intenção era explorar ao máximo o escravo, né? O argentino Alberdi, ele fala que nos processos de independência, os estados sul-americanos eles podiam abrir mão de relações com seus vizinhos, mas não com a Europa. Então, esse processo de colonização vai construindo países, né, que já independentes, que se articulam com o exterior e são pouco articulados ao interior. Vai deixando regiões inteiras que, inclusive, são incorporadas tardiamente ao país, né, ao Estado, que vão ser, inclusive, muitas vezes incorporadas já na fase independente e pela força, que é o caso, por exemplo, dos Guaranis na Bolívia, a região dominada pelos Guarani. Os Guaranis enfrentaram dois impérios, né, que foi o Império Inca e o Império Espanhol, e nenhum deles conseguiu conquistar esse território. E é o Estado boliviano que vai conquistar esse território, né, por meio da força, incorporar forçosamente essa região, mas não uma região numa lógica de produção para o mercado interno, mas sim uma lógica de produção para o mercado externo, uma lógica que privilegia, portanto, a articulação com o exterior, né? Michael, e essa diferença também, né, na formação do Estado, que a gente vê esse Estado, quando o Estado nasce na Europa, ele nasce, né, de pequenos reinos e tal, quer dizer, aqui na América Latina é outra conformação. Sim, isso é um tema importantíssimo, né, porque o Estado na Europa, e também nos Estados Unidos, né, ele vai se formando como impulsionando a formação do mercado interno, né? Então, por exemplo, no caso da Europa, são distintos feudos, distintas cidades, vilas que tinham, por exemplo, tributos entre um comércio e outro, que vão sendo unificadas para isso impulsionar o desenvolvimento do comércio naquela região e, portanto, o desenvolvimento do capitalismo. Na América Latina, não é o desenvolvimento do mercado interno que vai impulsionar a formação desse Estado. Pelo contrário, né, é a articulação com o mercado externo. E a gente vê, inclusive, regiões que acabam se separando justamente em virtude da rivalidade que existia
nessa disputa para atender mercados externos. Se a gente pegar, por exemplo, o Uruguai e a Argentina, a disputa entre o porto de Montevideo, no Uruguai, e o porto de Buenos Aires, na Argentina, é um dos motivos que leva, inclusive, à fragmentação, à separação do Uruguai, porque Buenos Aires reivindicava, né, ser o porto que tivesse o privilégio, né, de exportar todas as mercadorias do interior em direção à Europa. E aí tem esse elemento aqui, né, na América Latina, que é o Bolívar, né? O Bolívar, quando começa o processo de libertação, ele tem uma ideia que é a ideia de criar uma pátria grande, unificada, e as outras seriam as pátrias chicas, né, as províncias. O que acontece que isso não dá certo e essa... Por quê, né, que esse troço não acontece, e aí o que isso também significa para essa formação desses países todos totalmente desvinculados um do outro? Bem, a concepção bolivariana era naturalmente a da pátria grande, mas também de uma república em que caibam todos, que é tudo que nós não temos. A própria classe dominante latino-americana, a fração comercial, a fração financeira que já estava ali, né, vinculada aos bancos ingleses, já sabotaram na raiz a proposta bolivariana, que é uma proposta extraordinária. Aqui no Brasil, a ignorância sobre causas próprias e alheias é que faz com que o bolivarianismo seja algo estranho aqui, não é? E obviamente que é parte constitutiva da nossa herança e do nosso presente. Então, a despeito das determinações históricas que o Michael levantou aqui, não há que cair no conto segundo a qual esse atavismo determina a vida. A escravidão não determina a miséria. Como a falta de soberania não determina a dependência, porque os Estados Unidos foram colônias e tiveram um país escravocrata durante décadas e décadas, e leis discriminatórias de Jim Crow até a década de 60, e não obstante é uma potência imperialista. Isso tem a ver com o mecanismo geral de desenvolvimento capitalista, né? As determinações históricas, repito, existem. Não há um atavismo aí que faz com que o Brasil tenha essa configuração. Então, o Estado no Brasil, ele destoou dos países latino-americanos na época de Bolívar, porque ele assumiu a forma de um império, enquanto os países latino-americanos estavam em república. Segundo, o nosso processo de independência foi um acordo com a família real portuguesa. E enquanto na Argentina, para dar um exemplo, na Venezuela, mesmo na Bolívia, foram guerras de independência, no México, guerras de independência extraordinárias. E quanto maior o conflito, mais democrático foi o Estado. Porque isso tem a ver, o Estado, nós temos que ter uma reflexão que o Estado é, como disse Marx, o comitê de negócios da burguesia. Mas o Estado é, sobretudo, a representação das classes sociais. E naqueles países onde as guerras de independência foram mais agudas, e naturalmente foram mais agudas sob o comando de Simão Bolívar, e no caso do México, de 1810 e 1820, um processo extraordinário, ela permitiu que as classes subalternas colocassem o seu bafo na cena histórica e aparecessem com feição própria e independente. E é isso que é a péssima tradição brasileira. A tradição brasileira é de acordo por cima, de governos de conciliação e, portanto, o desespero, a miséria e, sobretudo, a energia das classes populares para parir o futuro e construir um presente novo estão sempre abafadas, em nome de um ou de outro interesse, mas sempre contemplando os interesses estratégicos das classes dominantes e na atualidade, do imperialismo estadunidense. Esse debate sobre o Estado e essa formação desigual, né, entre os estados de língua hispânica e o Brasil é uma coisa que a gente precisa estudar mais, né, e que a maioria da população tem que compreender mais também, né, para poder fazer as ligações com a realidade atual, o cotidiano que a gente vive, né. Enfim, a gente vai continuar discutindo esse tema agora no bloco seguinte, já voltamos. Em sua juventude, Marx escrevia versos, adorava os antigos autores gregos e latinos. Afeiçoado à beleza e à expressão linguística. Eis a tese de Ludovico. Marx sentiu necessidade de um estilo literário para melhor expressar os conceitos
sobre a realidade social e econômica. O Ludovico Silva é um autor que me chegou graças a um presente do meu amigo Nildorix, que me ofertou o livro chamado A Filosofia da Ociosidade. A partir desse presente eu fiquei alucinado, comecei a escrever, a ler o Ludovico, comecei inclusive a aprender a falar espanhol para tentar falar com o Ludovico. Ainda que sabendo que ele tivesse morrido e ele não ia me ouvir nas ruas de Caracas, mas mesmo assim eu aprendi espanhol para falar com o Ludo. E aí, Ludo, como é que está? A Barra, como é que está? O que tu tá achando da vida, da morte e do socialismo? E eu conversava com o Ludovico nas tardes borracheiras de Caracas. Eu fiquei louco pela obra do Ludovico, pela oralidade de seu estilo, porque é um espanhol magnífico. A juventude tem que ler o Ludovico porque ele escrevia bem e tinha consistência, ele tinha profundidade. Esse conceito de mais-valia ideológica, um amigo meu falou que era para ser o último capítulo do Capital. E meu amigo tem razão, porque aqui está o conceito que faltava na obra do Marx, que é o conceito de mais-valia ideológica, que justifica os interesses materiais da classe dominante. E isso daqui é hoje o mais importante na sociedade de classes, porque o operário sai da fábrica e vai para casa e liga o Faustão. Ele não saiu da fábrica, ele continua produzindo uma mais-valia, porém não uma mais-valia mais material, um óculos, um carro, mas não, uma mais-valia que é extraída da cabeça do trabalhador, um sequestro psíquico da sua cabeça. Está roubando o pensamento do trabalhador. Assim como a mais-valia rouba o seu tempo de trabalho, rouba a sua vida na fábrica. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do IELA, e hoje falando sobre o Estado na América Latina. Maico, a gente já falou um pouco aí dessa perspectiva histórica, né? E esse processo todo da formação dos estados, da maneira como foi, tanto na parte hispânica quanto na parte portuguesa, determina também o capitalismo, né? O capitalismo chegando, subindo na sela do cavalo e fazendo aquilo que depois Gunder Frank vai falar, né? Para essa parte do mundo, o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então, assim, essa ideia da dependência, ela já vem desde o próprio final das guerras de independência. Determina, mas também não determina, digamos assim, para recuperar um pouco o que o Nilo estava falando, né? Porque, bom, primeiro, o Rui Mauro-Marinho, inclusive em polêmica com o André Gunder Frank, ele vai diferenciar o que é a colônia do que é a dependência. Apesar dos dois serem sistemas, digamos, de dominação, na colônia a gente tem uma metrópole com uma força militar aqui dominando o território latino-americano. Já na vida independente, nós temos um Estado aí que é teoricamente nacional. Então é muito mais complexo, porque a gente tem que ver justamente se o Estado é uma representação das classes sociais, também temos que ver qual que é a estrutura de classes que é formada, né, que é uma estrutura, obviamente, que é herdada do período colonial, mas que ela é transformada ao longo do tempo, né, por uma estrutura que vai se formando, no caso da América Latina, uma estrutura dependente, um capitalismo dependente, né. E aí, eu queria abrir um parênteses, né? O tema da dependência, a teoria marxista da dependência tem sido recuperado já, enfim, e ela atuou muito nesse sentido. O livro sobre desenvolvimento e revolução do Marinho foi publicado há mais de 10 anos aqui pela coleção Pátria Grande. E, mais recentemente, o tema do Estado também tem sido recuperado. Só que é uma recuperação que geralmente vai tentando
replicar o que foi desenvolvido por Marini, especialmente o tema do estado de contra-insurgência e o estado de 4x para realidades atuais, né? E não vai no fundamental, que é ver, por exemplo, o que o Marini encontrou de determinação de legalidade no funcionamento do capitalismo dependente que continua vigente hoje. Nesse sentido, eu acho que para entender, por exemplo, o Estado que se forma já depois do processo de dependência e que vai se transformando ao longo do tempo, a gente tem que buscar dois temas. Um é entender que o capitalismo dependente é assentado na superexploração da força de trabalho, e que, portanto, a gente tem massas que são excluídas da representação desse Estado, como o Nildo comentou, e ao mesmo tempo nós temos um capitalismo que se completa na articulação com o exterior, com os países centrais. Portanto, a gente tem interesses que precisam ser reproduzidos pelo capital aqui, para ele continuar dominando, que são interesses estrangeiros. E esse é o jogo que entra na determinação do Estado. O Estado não consegue atender grandes massas, e inclusive tem que reprimir essas massas, e ao mesmo tempo tem que atender interesses que são estrangeiros. E, portanto, na relação com o exterior, ele acaba sendo subsoberano, né? E é interessante que nesse processo de ele não poder atender os interesses das massas, dos trabalhadores, já em 1900 e pouco, por exemplo, o Manuel Bonfim, um pensador brasileiro, vai dizer que é natural que as populações lhe paguem em ódio a má vontade e a dureza com que são tratadas pelo Estado. Claro. Então, se a gente for perguntar para o povo como ele vê o Estado, ele não vê o Estado como o Estado que ele vai acolher, de bem-estar o social. Estado de bem-estar social. Não, ele vai ver a repressão, né? E o próprio René Zavaleta Mercado, um boliviano, diz que a história das massas na América Latina é sempre uma história que se faz contra o Estado. Porque o Estado aparece na América Latina na cara mais dura, né, da repressão. Isso é interessante porque a gente pode notar, inclusive em alguns países onde justamente o Estado é o balcão de negócio da burguesia e não dá chance aos trabalhadores, em que as pessoas não acreditam mais no sistema, né? A gente viu aqui no Brasil isso acontecendo, agora a gente acabou de ter eleição na Guatemala, praticamente 60% ou mais dos eleitores nulo, branco, né? Não votaram, então assim, é um descrédito sobre esse Estado também. É que o pensamento liberal é astuto e ganhou a esquerda liberal. Qual é o postulado liberal mais clássico? Que o Estado ele é um obstáculo para o desenvolvimento capitalista. Isso é uma fraude completa. Sem a criação do Banco da Inglaterra não há desenvolvimento capitalista inglês. E a Revolução Industrial ocorre antes na Inglaterra do que na França, porque teve a Revolução Gloriosa que os ingleses fizeram. A Constituição do Estado é que deslancha o desenvolvimento capitalista. Bueno, a esquerda supõe que tem, tal como a direita liberal, que tem uma oposição entre Estado e mercado, ela diz. Ela nem sabe o que é mercado. O mercado já não existe mais. O mercado existiu lá na época de Adam Smith, depois não existiu mais mercado. É um capitalismo de monopólios. Então essa ignorância, ela é funcional para os dois lados. Que não é bem ignorância, né? É safadeza também. E o oportunismo político. E aí entra uma segunda coisa que eu queria tratar exatamente acerca da Guatemala. A direita liberal, ela sataniza o Estado e defende o que ela chama fetichisticamente de mercado. E a esquerda liberal defende o Estado contra o mercado. Esse é o ponto. Daí que criou esse conto de ser contra o neoliberalismo, porque o neoliberalismo assalta o Estado. Tudo isso na base, Elaine e Maico, e todos vocês que nos escutam, tem a ignorância e como diz a Elaine, a safadeza de não tratar a diferença entre Estado e governo. Esse é um problema sério. A teoria leninista faz uma separação clássica, a partir dos clássicos do marxismo, Marx e Engels, entre o governo e o Estado. Agora, os autores latino-americanos que o Michael mencionou aqui, a massa, ela olha para o Estado com imensa desconfiança e tem total de razão, porque o Estado é o balcão de negócio da burguesia. E nós nunca tivemos aqui na América Latina um welfare state. O máximo que nós tivemos foram os governos de conciliação de classe, que a sociologia uspiana chama de populismo, que se aproximou do povo um pouquinho, mas muito pouco. Não se assemelha em nada ao Estado de bem-estar social europeu. Então veja, nesse contexto você menciona a eleição na Guatemala. Ontem na Guatemala nós tivemos eleição. 40% de abstenção, 17% de voto nulo, 7% de voto branco, e os dois candidatos que vão lá, a despeito de um ser filho de Juan José Arévalo,
não foi ministro de Relações Exteriores de governos conservadores. Duas alternativas conservadoras. As massas estão ensandecidas na América Latina contra os processos eleitorais. E na raiz dessa rejeição tem o problema de um Estado com corte de classe cada vez mais acentuado. Não é um problema de neoliberalismo, é um problema do conteúdo de classe do Estado que reflete, em última instância, a composição das classes sociais no desenvolvimento capitalista latino-americano. E uma coisa que a gente pode notar no Estado, seja brasileiro ou latino-americano, é justamente também a falta da representação popular nos próprios legislativos, né, que a gente vê. Não pode existir. Não tem, né? E eu lembro que aqui no Brasil a gente ainda chegamos a ter em alguns momentos muitos trabalhadores, sindicalistas que se elegiam. Hoje essa gente está totalmente fora do processo, né? Hoje, realmente os legislativos são representações dos grupos de poder, né? De classe. Você está colocando um ponto fundamental, Helene. A chamada democracia é cada vez mais, e os parlamentos, que são covis de ladrões, uma representação das classes dominantes. Fica assim praticamente zerada a classe trabalhadora nesses parlamentos, seja nacional, seja estadual e municipal, né? Mas enfim, a gente já volta, fica aí. José Gervásio Artigas nasceu em Montevidéu em 19 de junho de 1764. Filho de fazendeiro, teve educação católica, estudando no convento de São Francisco. Ainda bem jovem, costumava percorrer as pradarias junto com os paisanos e indígenas. Fez-se contrabandista de gado e por conta disso percorreu toda a banda oriental, adquirindo influência junto à população do campo. Quando começaram as lutas de libertação em 1810, ele foi chamado para as tropas oficiais de Buenos Aires e se fez soldado blandengue, chegando a tenente-coronel. Liderou em 1811 o êxodo do povo oriental, percorrendo a pé, com mais de 15 mil pessoas, cerca de 500 quilômetros. Lutou contra espanhóis, ingleses, portugueses e brasileiros. Por onde passou libertando o território, instaurou a reforma agrária e realizou o primeiro Congresso Popular. Em 1820, foi finalmente derrotado na Batalha de Tacuarembó e se exilou no Paraguai, onde morreu 30 anos depois, aos 86 anos. Artigas, líder inconteste do povo da Banda Oriental, hoje Uruguai, é considerado um dos seus mais importantes heróis. Minha autoridade emana de vocês, e ela cessa ante vossa presença soberana. Vengan nomás, que nuestra sangre lo volviera. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje falando sobre o tema o Estado na América Latina. Uma das coisas que mais me incomoda nessa coisa do Estado é essa ideia, né, do Estado mínimo, que faz muito sucesso quando se fala aí do neoliberalismo, vamos tirar o Estado das coisas, deixar o mercado, isso aí que tu falou, Nildo. E que a gente vê cada vez mais o Estado vinculado a esse dito mercado, as forças, né, da classe dominante e cada vez mais poderoso para eles, mínimo só para os trabalhadores, Maico. Não, exatamente, isso é totalmente ideologia, né? E serve a, digamos assim, a dois santos, né? Porque, por um lado, tem a questão de que é uma ideologia no sentido de defender privatizações e como se isso fosse, por exemplo, diminuir o Estado. E, por outro, também serve àqueles que atribuem todos os males ao neoliberalismo, né? Porque falar em Estado mínimo, então, significa que a gente tem que ter um Estado máximo, como se esse Estado máximo fosse, digamos, a representação dos interesses populares. Então. Mas eu acho que para entrar nessa discussão do Estado mínimo é interessante para a gente ver essa fase atual do capitalismo dependente na América Latina, inclusive sobre esse tema que foi mencionado no bloco anterior, né? De que parece que cada vez mais os parlamentos são representação da classe dominante e é isso mesmo, os trabalhadores têm menos espaço.
É porque, na verdade, esse Estado continua sendo, e até mais atualmente, imprescindível para a burguesia. Né? Porque a gente vive uma fase do capitalismo dependente que é uma fase, primeiro, do capitalismo mundial, dominada pelo capital fictício, que não é um capital fictício que muitas vezes as pessoas podem escutar como se fosse um capital inexistente. O que é o capital fictício? Capital fictício é quando, isso para Marx, né? É quando o capitalismo, ele já na atualidade vende direitos de apropriação sobre o que será produzido no futuro. Isso faz com que se tenha que acentuar muito a exploração da classe trabalhadora. Isso é uma diretriz do capitalismo na atual fase em termos mundiais, mas que está aqui também presente na periferia. E isso acaba tendo consequências como que é o avanço, né, da superexploração da força de trabalho, da classe trabalhadora, a desregulamentação cada vez maior da economia, das relações de trabalhos, né, que são todos passos que visam aumentar, portanto, a apropriação do lucro pela classe dominante. Né. Nesse sentido, a gente vê essa atual fase do capitalismo dependente como uma fase de acentuação da exploração, da superexploração, e, portanto, o Estado assumindo um caráter, mais uma vez, mais autoritário, né, e de repressão. E a ideologia que aparece do lado da esquerda liberal é uma ideologia de como não, vamos tentar melhorar esse Estado, né, como se isso fosse suficiente para superar a situação da classe trabalhadora. É uma ideologia que, inclusive, os primeiros momentos dessa ideologia nasce justamente nos fóruns mundiais, né, onde o grande debate era o socialismo ou a humanização do capital, né. Então aquilo ali que foi crescendo, e hoje a gente vê essa dita esquerda, que a gente nem deveria chamar, né, de esquerda. Mas essa coisa, Nildo, do Estado mínimo, né, isso que o Maico falou, a população no geral ela entende como bom, né, o Estado sair do processo. E a gente não consegue explicar, muitas vezes, o que isso significa. Mas veja, há uma tremenda sabedoria popular. Por isso que eu estou com o povo e contra os sociólogos. E contra os economistazinhos, os acadêmicos. O povo olha o Estado e diz sabe o quê? Esse Estado não me beneficia. Uhum. Aí quem traduz o ódio de classe dos despossuídos, dos condenados da terra, é a direita que ataca o Estado. Ela mesmo que pratica um assalto ao Estado permanente. Agora, na condução da Petrobras, tanto na fase do Petrolão, quanto agora na administração republicana de Lula e Alckmin, o assalto à Petrobras segue, a renda petroleira segue para os mesmos. Então o povão olha aquilo e diz assim, esse Estado não é meu? E é aí uma tremenda sabedoria. A esquerda liberal, que quer participar do sistema de maneira educada, de maneira polida e de maneira cínica, ela inclusive coloca o Estado, que não pode ser mais um Estado de bem-estar social como existiu durante um período muito limitado, e limitado lá dentro da Europa, ela faz política social. E a política social em curso na América Latina está, em última instância, validando o processo de superexploração da força de trabalho. Ninguém vincula, porque tem uma digestão moral da pobreza e um espírito religioso na jogada, que tem uma caridade para os pobres. Só que a economia política já expulsou a moral há muito tempo do terreno da disputa. E o que acontece? Toda essa política social que está aí é para garantir a superexploração da força de trabalho e a não explosão das massas. É mais um mecanismo de domínio do que longe de ser um mecanismo de emancipação. E é claro que é aquele, Maico, o rosto humano do desenvolvimento capitalista, sob a forma horrorosa da caridade. Na economia política, a moral foi expulsa, isso é uma conquista extraordinária do marxismo. É importante lembrar, né, o Marx fala isso, né, qual era a lógica ali do pessoal, era manter o trabalhador com o salário de tal maneira que ele não morresse, mas também de tal maneira que ele também não se rebele. Então veja, na atual fase do desenvolvimento capitalista, o tema do capital fictício que o Michael trouxe aqui à consideração, ele é importante, ele envolve uma tremenda discussão entre nós. Eu caracterizo essa fase como uma fase do desenvolvimento capitalista rentístico. O que significa isso? A gente vai explicar já em texto tudo isso. Aquele desenvolvimento capitalista de base industrial foi sabotada pela mudança da economia mundial, cujo eixo de articulação se deslocou para a Ásia e marginalizou completamente a América Latina. Isso não tem nada a ver com uma certa sociologia do trabalho que condenou aqui o Fordismo, o pós-Fordismo,
Os trabalhadores aqui, a classe trabalhadora ampliou e o assalariamento também. O que tem que mudar são as formas de representação política. Não é mais aquele sindicalismo que colocou Vicentinho, Jair Meneghelli e Lula no parlamento. Mas não é esse o problema, o mundo não desapareceu por isso. O que precisa é uma leitura do estado da economia, das classes sociais e da cultura nessas condições da dominação burguesa. E é isso que a esquerda liberal participa junto com a direita liberal e manter a ordem. Um quer a administração autocrática da ordem burguesa e o outro quer a administração democrática da ordem burguesa, sem tocar no assunto crucial da configuração do Estado. Então, por último, Elaine, quando o petismo, por exemplo, fica reclamando que o Banco Central não está sob controle, o que significa isso do governo? Significa que os instrumentos de Estado estão cada vez mais na mão da classe dominante e a diferenciação entre Estado e governo passa a ser fundamental. Por isso que eu digo, quem quiser lutar por governos, tem que lutar pelo poder de Estado. E o poder de Estado tem nome, chama-se revolução social. Sem isso, vamos ficar aqui lambendo as feridas. É isso aí. Então tá, a gente vai encerrando esse bloco, já voltamos. Micaela Bastidas Puyucawa nasceu em 1744 na província de Tamburco, no então vice-reino do Peru. Pouco antes de completar 16 anos, se casou com um jovem mestiço, José Gabriel Condorcanqui, descendente direto do último Inca Tupac Amaru. Justamente por isso, assumiu o nome de Tupac Amaru II, quando decidiu, junto com Micaela, organizar os indígenas num movimento contra a coroa espanhola, que acabou incendiando também a Bolívia. Na revolta, Micaela atua como soldado e também como conselheira militar de Tupac II. Foi ela quem sugeriu a tomada de Cusco logo nos primeiros dias da rebelião, o que significaria a vitória sobre os espanhóis. Tupac preferiu esperar, ouvindo seus aliados crioulos, e é derrotado. Micaela é capturada em 1781 e levada a Cusco, onde seria torturada e executada pelos espanhóis em praça pública, junto com seu filho Hipólito e Tupac Amaru II. Revolucionária e combatente, Micaela vive. Já não tenho paciência para suportar tudo isso. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E a dica de livro de hoje é justamente isso que a gente falou no começo, né? Guatemala. Juan José Arévalo, Guatemala, la democracia y el imperio. El padre. Juan José, não é porque o filho é Bernardo, não. Exatamente. Juan José Arévalo faz parte de um tempo da Guatemala chamada Revolução de Outubro, e que foi 54. Um presidente super importante para a história da Guatemala, né? E a novidade é que nós aqui do IELA estamos traduzindo e publicando dentro da coleção Pátria Grande esse clássico, né, do pensamento aí latino-americano. Então já está traduzido, já está entregue aí pro Nelsinho da Insular, logo tá aí mais um volume 10 da coleção Pátria Grande. Michael, pra gente seguir nesse debate aí sobre o Estado e tal, né, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre diferenciar para as pessoas, né, essa relação entre política e economia, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E não é, porque economia também tem aquela história de economia política condensada, né, enfim. Na verdade, o que aconteceu foi que o desenvolvimento da economia enquanto ciência, ele se afirma tentando afastar a política, como se fosse algo separado, mas que na verdade está conectado, né? A economia clássica, por exemplo, surge com Adam Smith, superando um dilema que existia até então. Na filosofia, o dilema era: o homem é bom por natureza ou é mau por natureza? O Smith vai lá e vai colocar que o homem, agindo segundo seus interesses individuais, portanto sendo mau, ele gera o benefício público, né? Vícios privados,
virtudes públicas. Então, agindo segundo os interesses, ele gera o bem-estar social. Isso faria com que, portanto, existisse um âmbito da economia que poderia funcionar segundo leis próprias, independente da política. Ainda que o Smith tenha várias considerações sobre o Estado, né, e a gente não pode reduzir ele a isso, né. Mas é um passo que vai sendo desenvolvido cada vez mais uma suposta separação entre política e economia na ciência econômica, né. Os neoclássicos vão chegar ao cúmulo de transformar a economia numa determinação do indivíduo, né. Então não existe mais a sociedade nem as classes. Nem as classes, né. Em Smith ainda existia o dono da terra, o capitalista e os trabalhadores, né. Já nos neoclássicos, na economia neoclássica, que é a que vai dar origem ao neoliberalismo, a sociedade ela é um somatório de indivíduos, né. E aí surgem os keynesianos, olha só, os keynesianos que são supostamente aqueles que vão colocar o Estado de volta no tema da economia. Mas não colocam, eles colocam o Estado como se fosse uma entidade superior, né. O Lord Keynes, inclusive, chega a dizer, num prefácio à edição alemã do Teoria Geral do Juro da Moeda, que do emprego, do juro e da moeda. Que talvez, inclusive, um governante autocrático fosse a melhor forma de gerir essa economia. Né? Claro. E aí, curiosamente, para o prefácio da Alemanha. Por quê? Porque não tem consideração nenhuma sobre como que é o Estado na economia. Né? Quando o Estado aparece para os keynesianos, e os keynesianos influenciam em grande maneira a esquerda liberal, ele aparece como se fosse um Estado livre de determinações. Então ele não tem relação nenhuma com, digamos, o mundano da reprodução da economia, da exploração da classe trabalhadora, no nosso caso, dos males do capitalismo dependente, né? Nesse sentido, esse desenvolvimento da economia teórico, ele vai, então, separando a política da economia, ao ponto de chegar, por exemplo, a defender hoje em dia a autonomia do Banco Central, ou mesmo a própria esquerda, né, o governo, muitas vezes abrindo mão de agir politicamente, porque supostamente isso afetaria as determinações científicas da economia. Né? Então, esses são temas importantes, né, que a gente poderia discutir. Essa coisa do Banco Central eu acho que é o exemplo mais claro assim hoje, né? Porque assim, o Lula age como se ele não tivesse nenhum poder também de interferir naquilo ali, né? E a gente vê que, na verdade, o que a gente vai vendo é que o Estado também vai assumindo uma característica muito perigosa, né? Eu vejo isso, por exemplo, a gente vem comentando várias vezes, né, Nildo, aqui da América Central, né, que o Bukele com toda essa mão dura, o Bolsonaro, que já foi um pouco isso também aqui no Brasil, quer dizer, começa a aparecer essa mão dura que antes veio pela ditadura, né, com exército, com não sei o que lá, e que hoje vem inclusive pela eleição, né, com candidatos, como teve candidato agora na Guatemala, nessa linha, e no Equador também. Em toda a América Latina está ocorrendo algo elementar. E no Brasil também. Isso inclui o Brasil. Tem gente que, quando a gente fala da América Latina, está falando dos países. Você veja o seguinte, qual é o fenômeno, digamos, mais gritante da situação de dependência? É o processo migratório da América Central e do Caribe para os Estados Unidos. Gigantesco. Então, até a imprensa burguesa mostra, mas isso não chega na análise sociológica. Mas mostra como se fossem os louquinhos que estão indo embora, mas não mostra os motivos que mas levam. São milhões, quer dizer, não são louquinhos, são milhões. Então, o primeiro aspecto é isso, quer dizer, o desenvolvimento capitalista periférico, dependente e rentístico, não garante sequer um emprego. Então, massa sai. Segunda característica, o Estado e a burguesia se beneficia disso. Porque no México, por exemplo, para dar só um exemplo, mas não é o único, El Salvador, Guatemala, Honduras, Equador, todos esses países recebem bilhões de dólares, que em alguns casos é o primeiro, por conceito de dólares, de divisas que entra no país. E o Banco Mundial já mostrou que em vários países latino-americanos esse é o programa social mais suculento. Porque diante de um Bolsa Família, um pai, um filho, um irmão, um primo, um amante que está lá nos Estados Unidos mandando dólar para cá, naturalmente qualquer $400 é 4 vezes o Bolsa Família. É óbvio que a migração está colocada aqui, os programas chamados sociais, é um cinismo que a esquerda adota, porque tem uma concepção religiosa de política. Então, essas transformações, como das classes sociais, da imigração permanente, do raquitismo científico e tecnológico, da incapacidade de dar emprego com carteira assinada, previdência social, educação, segurança, cultura, etc., mostra o caráter do Estado latino-americano.
E a esquerda liberal, o que ela quer fazer uma administração caritativa dessa ordem. Ela não quer enfrentar o tema do Estado. Porque enfrentar o tema do Estado significa assumir a guerra de classe que a burguesia moveu contra o povo, na verdade. Através do quê? Através da política monetária, da política fiscal, da política cambial, através do controle das estatais e das privatizações, através da migração forçada, através de programas sociais miseráveis e cínicos que reservam ao nosso povo como se nós fôssemos animais, que temos direito à sobrevivência, mas não à vida plena. Uma raçãozinha. Uma ração. E veja, e claro, isso que tu mencionou e o Michael recuperou aqui, na tradição da economia política clássica inglesa, as classes sociais estavam presentes, como empresários, trabalhadores e proprietários de terra em Smith, como capitalistas, trabalhadores e proprietários de terra em Ricardo, e em Marx, naturalmente, o velho deu todas as... Quer dizer, a economia é a expressão das classes sociais. Nós criamos aqui, a neoclássica, a classe dominante criou a ideia de uma economia que não é política. A economia é política desde os seus inícios. Essa economia, que não é política, ela é uma espécie de tecnocracia que ocupa as faculdades de economia, a cabeça dos jornalistas por completo, e o sindicalista deputado, o senadorzinho, o governador, os chamados políticos vulgares, todo ele. Está na cabeça do Lula, está na cabeça do Alckmin, a ideia de uma ciência... Como se nós tivéssemos que, eu digo, sempre eu dou o seguinte exemplo, para trocar o pneu furado de um carro, não tem uma forma de esquerda ou de direita para trocar. Ali é uma técnica histórica que está ali colocada. Agora, na economia política, não, aí cada medida de política cambial, fiscal, monetária, qualquer decisão do Estado está orientada por interesse de classe. O fato de nós termos uma esquerda liberal que aceita essas regras do jogo fala mais da sua miséria intelectual, do seu compromisso com a classe dominante, do que um critério supostamente científico que nós teríamos que adotar. Então, essa é a situação dramática da América Latina. Eu, de resto, não me desespero, porque não ficamos nunca, nós ficamos sem saída. Em determinado momento, as massas aparecem, como aparecem subitamente na América Latina, seja numa rebelião indígena de Chiapas, os militares na Venezuela, os estudantes no Chile, ou o passe livre no Brasil, 2013, uma hora explode. E aí nós vamos ver quem tem capacidade para dar um curso emancipatório para esse protesto popular permanente que nós temos na América Latina. E um elemento que é muito importante nessa discussão é justamente isso. Os governos que têm vindo aí, seja no Brasil ou na América Latina, ditos progressistas, eles não dão respostas à população. Não dão. Então esse movimento continua, como o Nildo falou, a revolução é a saída. Agora, o problema é como preparar esse caminho, né? Porque a gente está dominado por essa ideia liberal, tanto à direita quanto à esquerda. Mas enfim... Nosso papel é esse, fazer a discussão, né, e trabalhar os temas para que as pessoas possam compreender melhor questões aparentemente complexas, né? Mas é isso, a gente agradece aí o Michael e o Nildo, obrigada. E vamos encerrando esse programa de hoje. Um grande abraço.